Muito bem, senhoras e senhores, iniciamos agora mais um de nossos RPGs aqui da nossa querida comunidade da Panelinha. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos entrar em um cenário que por muito tempo foi apenas um sonho distante, mas que hoje finalmente está se realizando. Hoje nós vamos entrar dentro do universo de Runeterra. Runeterra é um reino vasto, com uma grandiosa quantidade de raças, de biomas e principalmente de situações excepcionais, de situações incríveis. Estamos agora dentro do que a gente chama de cidades irmãs. Estamos em Piltover e Zaun. Piltover, a cidade do progresso, aonde os Hex Portais fazem o transporte de várias coisas, sejam elas pessoas, mercadorias, armas, até mesmo contrabandos. Tudo entra e sai de Piltover como se fosse da mais natural forma possível e se encaminha para diversos pontos de Runeterra. Piltover tem uma larga rede de comércio, justamente porque Jace, o criador dos Hex Portais, juntamente com Victor, conseguiram de uma forma esplêndida fazer com que esta tecnologia chegasse até as maiores civilizações deste mundo. Porém, Piltover tem uma certa discriminação, se é assim que podemos chamar, com a sua irmã mais ou menos abastada. Zaun, por sua vez, é aquela que, por baixo de Piltover, faz com que as amarras da sociedade sejam completamente esquecidas. Zaun é um local onde o crime acontece. E talvez por conta de não ter um policiamento próprio, afinal, são os próprios defensores de Piltover que são os responsáveis por fazer a segurança de Zaun em alguns determinados pontos, é que Zaun não tem uma grande segurança, se assim podemos dizer. Então é comum que roubos, até mesmo assassinatos aconteçam em Zaun e por lá mesmo fiquem. Nós estamos, meus queridos amigos, no que nós chamamos de Mercado da Fronteira. Não estamos muito fundo em Zaun, não. Estamos no que parece ser a fronteira entre as cidades esgoto de Zaun, que nós também podemos chamar de vielas, com a parte alta, que é chamada de Piltover. Aqui nós vemos um cenário um tanto quanto cyberpunk, ou talvez steampunk, essa seja a principal forma de se falar. Fumaça é vista por todos os locais, com grandes encanações de metal saindo de dentro das residências e adentrando no chão. Pontes largas andando por todo o extenso do mercado. Nós vemos também, dentro desse mercado, várias pessoas de diversas raças. Nós vemos pessoas humanos, nós vemos construtos, nós vemos também humanos que viraram construtos, por que não? Nós vemos Yordles, nós vemos até mesmo Vastaias. Uns apenas comprando e outros vendendo. Mas ainda assim, todos parecem estar em uma certa harmonia. Para vocês, meus queridos, este é o mercado da fronteira.
Vocês podem ver um pouco mais acima um local onde nós chamamos de conselho. É ali, no conselho, onde as principais castas de Piltover se reúnem para decidir o futuro de Piltover e Zaun. Porém, não é lá que a nossa aventura começa hoje. Não. Muito pelo contrário. A nossa aventura começa aqui mesmo, nos mercados da fronteira. Em uma breve, mas intensa comoção, uma confusão generalizada começa a acontecer. Aparentemente, um único motivo. Algumas crianças, 3, talvez 4, tentaram roubar de um dos mercadores. E um dos capangas deste mercador viu. Como seria bom se ele não tivesse visto, não é mesmo? O que acontece logo em seguida é algo que a maioria das pessoas ali de Piltover, ali de Zaun, sabem. E que se torna até mesmo um tanto quanto comum. Já era de se esperar o que iria acontecer. Aquele capanga, um colosso gigantesco com um grande braço mecânico, uma máscara de gás e alguns êmbolos com uma espécie de substância esverdeada em suas costas, iria, certamente, se não matar aquelas crianças, machucá-las muito. Ele andava pesadamente em direção a elas, enquanto todos os arredores, todas as pessoas ao redor, apenas podiam ficar ali, observando e rezando para que aquelas crianças pudessem sair com vida. Este é o Colosso que vocês veem. Todos veem. Todos ali já haviam aceitado isso. E bem, se tratando de Zaun, pode-se dizer que aquilo é até normal. No entanto, um soldado demaciano que estava ali patrulhando o local a mando de sua própria pátria, esta que havia firmado uma aliança recente com os conselheiros de Piltover, este senhor, este homem, este jovem homem, viu toda aquela situação. Talvez ele estivesse ali no momento certo. Aquelas crianças, ao ver o guerreiro armadurado, correram para o mesmo, procurando proteção. Elas eram pequeninas. E se você olhasse bem, pareciam até desnutridas. Provavelmente eram da parte mais baixa de Zaun, as próprias vielas. Eles estavam com algumas sacolas encardidas em suas mãos. E de relance, o soldado podia ver que eram algumas frutas e peixes. Tio, por favor, ajuda a gente, tio! A gente só tá com fome, tio! Elas iam pra cima do soldado, agarrando em suas pernas. Algumas delas tremiam de medo, enquanto os passos daquele colosso se aproximavam cada vez mais. Você! Aquela voz ecoava por dentro da máscara, abafada. Me dê essas crianças aí, e você não irá se ferir. Ele falava aquilo, batendo com seu robótico violentamente no chão, fazendo com que uma onda de choque, não muito violenta, mas ainda assim uma onda de choque, percorresse o local inteiro, tremendo algumas das tendas dos mercadores que estavam ali presentes e assustando ainda mais as crianças. O guerreiro, por sua vez, via aquilo e ele teria que fazer uma escolha. O nome do guerreiro eu vou pedir pro nosso querido M-sama falar e descrever-se.
Com o peito altivo, eu me aproximo das crianças, armadurado, inquieto com aquela movimentação. Ele vê o Colosso se aproximando e ele diz: Quieto, tratante! Você está causando um alvoroço a essas pessoas. Eu me chamo Baron Danister, um campeão de Demacia. Você, desonroso, ousa tirar a comida. Veja só essas pequenas criancinhas, desnutridos, com o desejo de vencer. Olhe este lugar. Se você não irá ajudá-los e irá feri-los, eu mesmo tratarei de você, farsante. Quieto, pequenos. Você acha que tem algum direito aqui, Demaciano? Ele batia novamente com a mão forte no chão, tentando te intimidar, Baron. Mas tu não é intimidado. Sabe por quê? Porque aquelas crianças precisam da tua ajuda. Conversaremos ao final de tudo, pequenos. Fiquem ao canto. Eu tratarei deste jeito. E aí eu pego todas elas no braço, deixo ao chão e da minha cintura eu retiro de um pino de metal com uma pendurada em uma cinta de couro, né, um martelo forte, brilhante, né, que nas cores verdes de Zaun ele não fica tão belo, mas no pouco de luz que bate, ele reluz junto da armadura. Ele então estica o pano das roupas, alargando os ombros, e ele diz: Em guarda, aproxime-se, você encontrará honra na derrota. Você não é daqui. Você não vai me derrotar. Ele falava isso enquanto ele se aproximava. Tu via que ele ia meio que mancando. A perna dele não era boa o suficiente. Uma das pernas, na realidade. Mas compensava muito, porque ele era muito grande. Baron, tu tem quase 2 metros de altura. Mas aquele homem facilmente superava os 2,20 metros. E agora eu vou pedir pra gente rolar iniciativa. Vamos rolar nossa iniciativa. Um D6 mais H. Padrãozinho. Tirei 6 ao todo. Ele tem exatos 1. Então... Aí tirou 3. A ordem é basicamente essa. Você ataca primeiro e ele vem logo em seguida. Baron, por conta dessa mobilidade ruim dele, vê que ele é meio lentão assim. Mas tu tem certeza que se um daqueles golpes daquela mão mecânica dele, daquele braço mecânico dele, te pegar, vai doer. Com isso em mente, tu tem uma vantagem. Tu podes agir. O que tu vai fazer, Baron? As crianças, tu já colocastes ela um pouquinho mais ao lado. Elas estão ali, amedrontadas. Tio, por favor, cuidado! Não se preocupem, pequenos. Eu sou um soldado demaciano, sou treinado para isso. E aí eu ergo o meu braço pro alto, junto com o martelo, e o cabo do martelo começa a brilhar em um tom branco prateado, e do brilho do martelo começa a descer pros meus braços e eu vou ganhando uma coloração platinada ao redor do meu corpo. Eu vou gastar 5 PMs e ativar o chefão. Com isso eu vou ganhar mais 2 em armadura e mais 2 em força. Justo. Pode gastar os seus PMs. E você ainda tem o seu ataque pra fazer. Eu avanço contra ele dizendo: Você conhecerá a derrota? Monstro deste lugar. Em guarda! E aí eu levanto o martelo de baixo pra cima na direção do queixo dele, com o intuito de jogá-lo pra trás no ataque. Pode rolar a tua FA. D6 mais 2, mais 2. Mais 1 do meu martelo. Eu tirei 9 de FA. Ok. Ele tirou 7.
Tu vai pra cima dele, Baron, tu pega o martelo, tu bate violentamente contra aquele braço mecânico dele. A tua intenção não era bater no braço mecânico, mas ele, de certa forma, tem uma certa habilidade e ele coloca aquele braço na frente e tu vê que o teu martelo amassa um pouquinho o ombro aonde tu consegue atingir, mas aquilo não é nada se comparado à força daquele gigante. Ele vira pra ti e com ainda aquela voz abafada, Isso é tudo o que você tem, Demaciano. ele joga o braço pra trás e ele vai te dar um soco bem na tua cara. Tu vê o braço gigantesco vindo na tua direção. As crianças, elas ficam tremendo mais ou menos. Assim, não, tio, por favor, dado. Eu coloco ambos os braços em frente, formando um grande X. A minha frente ainda todo brilhoso, como se a justiça de Demacia resplandecesse em minha armadura. E eu digo, você tentará. Vou rolar minha força de defesa. Pode rolar, eu vou rolar o ataque dele aqui. Ele tirou 7 na força de defesa, na força de ataque dele. Eu tirei 11 na minha força de defesa. Nossa, vocês são dois colossos. O braço dele atinge a tua armadura, cara. E tu não sente absolutamente nada. É como se aquelas crianças estivessem te dando o apoio moral, a força moral necessária para que tu conseguisse derrotar qualquer coisa que viesse pela tua frente. Ele olha pra ti assim. Até que você tem fibra, moleque. E agora é a tua vez. O feijão de Demacia é um dos melhores. Você um dia, se tiver oportunidade e se render à justiça, eu teria prazer em levar a você na cadeia. Porque eu admito, depois do papel que você fez hoje, não há outro lugar que você irá conhecer, senão as jaulas. E eu avanço em direção a ele de novo. Dessa vez eu vou fazer um ataque nas pernas, uma ala mais fraca, na perna direita, e vou tentar arremessar ele contra o chão. Ok, faz um teste de habilidade pra mim. Faz um teste de habilidade mais 2. Tu tá pegando a perna fraca dele. Se tu conseguir, tu vai rolar tua FA. E dependendo do dano que tu causar, ele cai no chão. Mas primeiro passa no teste de habilidade. Eu tirei 1. Nossa, boa, boa. Cara, tu chega, tu vê a brecha acontecendo. Quando tu vai pra cima dele, ele vira o braço dele pra ti, deixando a perna dele, a perna que é a perna manca, completamente exposta. Tu tens um breve momento onde você pode atacar aquela brecha. 9 de FA. 9? Ok, vamos lá. Eu vou rolar a FD dele, só que a FD dele vai ter -1 por conta do teu golpe no local fraco dele. 5. 4 de dano, ok. Tu bate nessa perna ruim dele, tu vê ele cambaleando assim, ele cai no chão, ele apoia o braço bom dele, o braço normal dele no chão assim, mas ainda assim, com o braço mecânico dele, ele vai tentar te agarrar nesse mesmo momento que ele tá caindo. Você não vai escapar daqui, Demaciano. Eu vou usar a minha mão livre, Blaine. Pra enfiar a mão dentro do pouco de pescoço que eu consigo ver dele. E tentar segurar ele junto comigo e ir arrastando ele até uma parede pra bater ele contra a parede. Ele vai me atacar, só que se eu vencer ele na defesa, eu quero arrastar ele como ação de movimento. Ok. Tá, isso é um contra-ataque, então tu vai rolar. Não, vamos primeiro rolar a FD, a FA versus FD. Um D6. Essa aqui é a FA dele. Ele tirou 4. Eu tirei 10. 10, ok. Então agora tu vai rolar a tua habilidade, tá? Habilidade mais 2 também. Qual é a perícia que tu tem? Animais. Tá. Um D6 mais
2 mais 2, fica 4. Só que eu não vou somar, é só uma observação. Uhum. Tirei 2. Ok. Quando ele vai te atacar, tu faz o movimento com o teu martelo e o braço dele bate no teu martelo e é como se passasse por ti aquele braço mecânico. Tu sente a pressão do braço mecânico, mas aquilo não é nada pra ti, Baron. Tu é muito mais forte, aparentemente. Aquela robustez do início, ela tá te dando uma força muito colossal. Tu pega o pescoço dele, e apesar dele ser muito maior do que você, tu vai arrastando ele com uma força bruta, fazendo um grunhido. Ele vai... Me solte, Demaciano! Tu bate com ele numa parede, numa espécie de coluna que segura o mercado. Essa coluna, quando tu bate, você vê que ela vai se rachando aos poucos, subindo aquelas rachaduras pra cima. Ele vai tomar um D6 de dano. Por conta do dano contra estruturas, né? Nossa, ele toma 6 de dano. Tu vê que a costa dele bate, ele sente um pouco daquela máscara de gás que ele tá usando. Tu vê escorrendo assim pelos lados uma espécie de sangue. Ele tá preso ali naquele momento. E ele só vai poder sair na próxima ação de ataque dele. Porque agora é a tua vez, Baron. E eu cravo ele no lugar e dou 2 passos pra trás dizendo: toda aquela robustez e coragem que você demonstrou é apenas tirania. Sem um coração forte, a força que você tem se esvai. E aí eu levantei o meu martelo, né, dentro de todo aquele brilho demaciano, branco, platinado, e eu vou gastar 1 PM pra eu aumentar minha força em 1 e vou fazer um ataque especial comum nele. Ok, gasta os PMs e roda tua FA. É 1d6 mais 3 mais 2. Eu tirei 7. 7, ok. Quando tu levanta o teu martelo, Baron, tu vê que ele dá umas risadas assim, abafadas. Isso não é nada ainda, Demaciano. E tu vê que da costa dele, aqueles 2 êmbolos, eles injetam aquela substância amarelada não, perdão, esverdeada no corpo dele. Enquanto tu tá segurando ele com o martelo levantado, tu vê que as veias dele começam a aparecer, sabe? A saltar pra fora. É como se ele estivesse ganhando um boost de força naquele momento. E é a mesma ideia. Ele gastou 5 PMs pra ativar o chefão dele também. Vocês são 2 colossos muito poderosos. E ele vai rolar a FD dele agora, que é um D6 mais... com o chefão, ele ficou com 3 mais 3, cara. Tu dá o ataque especial, teu martelo brilhante, tu dá um ataque nele, mas parece que o corpo dele agora tá muito mais forte. Ele tirou 8 no dado, tu tirou 7, então tu não causa nada de dano dele. Inclusive, nesse momento, ele pega e te dá um empurrão, como se fosse uma espécie de contra-ataque, pra tu se afastar dele. E ele bate novamente aquele braço pesado no chão. E ele fala pra ti: Eu tenho os mesmos truques, mas eu tenho algo a mais que você não tem, Demaciano. E aí você vê alguns parafusos do braço dele começarem a girar como se tivessem vontade própria. Desse braço dele, espécies de fumaça começam a sair como se ele estivesse carregando alguma coisa. E o metal todo do braço começa a ficar avermelhado. Cara, ele vai te atacar. Ele ainda tá meio mancando porque tu atingiste a perna ruim dele, mas tu não tá muito longe dele. Então ele não vai gastar uma ação de movimento completa, ele vai gastar só o que ele precisa. E ele vai até você com aquele braço bufado, com tanto o chefão quanto com
as toxinas e tudo mais que aquele braço mecânico dá pra ele. Ele vai rolar, cadê? Chefão com cyberbraço. Ele vai rolar um D6, mais 5, mais 1. Rola com FD. Só um segundo. Isso mesmo. Quando ele avança com aquele braço avermelhado em direção à minha pessoa, o Baron, ele se organiza após ter tomado um empurrão. Ele diz, antes do ataque se aproximar demais dele: Zaunitas realmente têm algo diferente, como meus avós diziam. Rústicos e brutos. Mas não é o suficiente. E aí ele avança contra o ataque, né? Colocando os braços pra frente. Um dos braços, ele coloca a mão direita sobre o antebraço esquerdo. E ele coloca esses dois à frente do grande punho, né? Pra segurar o ataque que ele vai me lançar. Né? Deixando o martelo pendurado no pulso. Pelo círculo, a tira de couro, né? Que tem no final do martelo. Eu tirei crítico na minha força de defesa. Nossa, crítico. A minha armadura vai pra 8. Eu fico com 10 mais 6, 16 de crítico na força de defesa. Baron, tu é muito parrudo, cara. Aquele ataque, ele chega a te tocar, mas tu não sente absolutamente nada. Tu tá, aquelas crianças, tu sente o dever de proteger aquelas crianças. O dever que todo demaciano tem de proteger os mais fracos. Aquele combate, se continuar dessa forma, vai durar muito. Todos que estão ali ao redor estão vendo isso. Vocês dois são muito poderosos. Mas não foi só você, Baron, que viu isso acontecer. Passando por ali, em um momento até que um tanto quanto oportuno, um jovem homem via toda aquela comoção. As pessoas gritando enquanto o combate acontecia brutalmente. Aquele colosso tentando acabar com o jovem soldado demaciano que tentava defender aquelas crianças que, chorosas, torciam por ele num cantinho, escondidas. Este jovem homem, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, por conta dele ter acabado de chegar ali naquelas ruas. Afinal, ele estava viajando o mundo para tentar conhecer um pouco mais de cada uma das culturas que ele havia perdido durante a sua infância. E talvez por conta disso, por um momento, ao observar aquelas crianças chorosas, ele se lembrava de sua própria infância. Não por ter sido alegre, mas sim porque ele também já havia passado por aquilo. Querer que alguém o ajudasse. Tengu Oni, vendo aquela situação toda, ele tinha uma escolha: ajudar aquele soldado demaciano ou apenas seguir o seu caminho e deixar o combate acontecer. Tengu, fala pra gente como é você e o que você vai fazer. Bem, o Tengu é um jovem assassino, por assim dizer, com habilidades sombrias. Enquanto ele estava caminhando pelas ruas estranhas e esquisitas que ele não conhecia, ele escutou a comoção toda, as explosões, os socos, as pessoas gritando, as criancinhas chorando. Ele franzia uma de suas sobrancelhas e começava a caminhar para o local com as mãos no seu bolso, tranquilamente, como se fosse mais um dia qualquer. E assim que ele chegava perto, ele podia ver o combate feroz de dois trogloditas gigantescos degladiando. Ele podia ver as criancinhas chorando, torcendo pelo soldado demaciano, como se ele estivesse protegendo elas com as suas vidas. Ele olhava elas, vendo que elas estavam num canto mais escondido, enquanto caminhava até elas, ficando atrás delas, olhando toda a situação. Ele se agachava, ainda olhando tudo com calma, soltava Aí quem estava observando a cena podia ver ele colocando a mão
na sacola das criancinhas, tirando uma maçã dali e dando uma mordida. Essas maçãs não são tão gostosas. Ele jogava a maçã no chão enquanto jogava 5 moedinhas de cobre para as crianças e sumia do local. Como se tivesse virado sombras. O Tengo, ele se teleporta por entre as sombras, usando seus poderes sombrios, por uma das paredes que estava atrás daquela criatura monstruosa, ficando pendurado nela, alguns metros para cima, sem ser notado. Eu quero usar furtividade para saltar nele e atacar o joelho dele. Ok, tu vai rolar um teste pra mim de habilidade mais 2 pra ativar a tua furtividade. Nossa, Rapaz. Tengo. Apesar de você não conhecer aquele perímetro, aquele local, você já havia entendido mais ou menos como funcionava aquele mercado. Aquele mercado, ele era um local escuro, com muitas sombras, muita fumaça e com várias pilastras gigantescas que faziam ainda mais sombra. O mercado da fronteira era um local extremamente propício para que um mago das sombras, assim como você, pudesse ficar ainda mais à vontade. E foi justamente isso que aconteceu. Como se num passe de mágica, você sumia de trás das crianças, deixando aquelas 4, 5 peças de cobre ali para elas. As crianças, elas olhavam os sons daquelas peças de cobre caindo no chão e ficavam: meu Deus, eu não acredito, alguém deixou isso cair. Elas pegavam, ficavam maravilhadas com aquela moeda. E por conta disso, pela boa fé sua, eu não vou descontar essas 5 moedas de cobre lá do seu do seu grande da sua grande fortuna. Impossível. Você, Tengo, andava pelas sombras, caminhava por entre elas, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo pra você. E você ficava acima daquele homem gigantesco. Bem acima dele estava uma das pilastras. Você via, inclusive, algumas rachaduras nessa pilastra, que aconteceu quando o Demaciano havia o jogado contra aquela pilastra. Agora você estava ali, quieto, ninguém havia te percebido. E por conta disso, pelo teu sucesso perfeito, que foi o 1 no D6, você vai ter um bônus de mais 3 no teu próximo ataque. Tengo, como tu vai efetuar o teu ataque? O Tengo se segurando numa daquelas rachaduras que iam até o teto daquele local, ou quase isso. E ele se segurava com a sua mão, que tinha a meia manga, expondo o braço dele com uma luva somente. E no outro, onde que o manto dele cobria até a ponta do pulso dele, ele saltava, caindo de costas pro monstro, enquanto fazia bem como se fosse uma pirueta. E antes de cair no chão, da mão dele, que estava coberta pela manga, sai uma lâmina. Que ele... Assim que a lâmina ia saindo com toda a força momentânea, ele lançava ela contra a junta do joelho do ser, aquele homem maquinado. Ok, tu vais utilizar o salto letal. Isso. Agora eu vou te perguntar, tem a perícia esporte? Não, mas eu tenho genialidade. Ah, olha que safado, cara. Ok, tu faz um teste de habilidade normal então, sem o mais 2, tá? Certo. Nossa, mano, que isso, cara? Isso é bom, mano. Tengo, tu faz aquela acrobacia. Tu faz aquela acrobacia toda, aquele malabarismo. Quando tu chega próximo, ainda furtivo, do joelho
daquela criatura colossal que tá na tua frente, tu vê que ele tem mais de 2,20 metros de altura. É muito grande, ele é muito parrudo. E naquele momento, ele tá completamente vidrado pro Demaciano à frente dele. Quando você percebe a brecha perfeita, você utiliza da sua adaga que estava escondida no seu pulso para causar um ataque. E esse ataque, por ele ser um ataque aonde eu vou considerar que o nosso alvo está surpreso, ele não vai rolar a FD toda completa. Ele vai rolar só o 1d6 mais a armadura dele. Só que ainda assim, a armadura dele tá muito alta. Mas tu tem, né, o salto letal e mais umas 3 de dano que eu te dei por conta do teu sucesso perfeito. Pode rolar o teu FA. Tu tirou 6 no dano, Tengo. Tu vai dobrar a tua força. Quanto que é a tua força? Aí a gente ignora esse assunto da força aí, porque é isso o dano aí mesmo. Não, quanto? 0 a tua força? Né? E de onde vem esse 6? Habilidade? A habilidade 6, 7. Não, 10. Não era 6, tem que ter feito isso aqui. Cadê? Tinha mais um ponto aqui, mais um ponto ali. Tá, não é 6, é 4. Tu vai pegar a tua força, dobrar a tua força, mais habilidade, mais 6, mais o teu equipamento. Ele não tem força. Sim, é 1, 2, 3, 4. É 4. É 4, não é 6, desculpa. É 4 no total. No 4 no total. No limpo. No limpo, mais 6, 10. Mais 6, 16. Tá, é 16, tá. Ele vai rolar a FD dele aqui. Ok, ele vai pra 8, mas ainda assim, ele tomou... 10. Não, ele tomou 8 de dano. Isso. Cara, quando você atinge a lateral da perna manca dele, da perna que não funciona muito bem, tu vê ele... O que é isso? Ele se desequilibra e ele cai no chão novamente. 2 contra 1! Covardes! Covardes! E ele começa a tentar se levantar, e nesse meio tempo, vocês começam a ver alguns policiais vindo. Esses policiais, o Baron conhece esses policiais. São policiais da guarda de Piltover. Os policiais que a gente chama de defensores. Os defensores, eles têm um uniforme azulado e um chapéu, não é bem um capacete. Alguns deles possuem capacete, mas outros não. A maioria desses pelo menos que estão vindo, eles têm um chapéu que tem uma espécie de rabinho para trás. A calça, a maioria das calças são quadriculadas com uma bota que sobe até o joelho. Eles não parecem ter nenhum tipo de armadura específica, mas eles vêm carregando consigo mosquetes, sabe, aquelas armas grandes, como se fossem espingardas. Vocês veem uns menores, outros maiores, mas na frente de todos eles vocês veem uma outra pessoa, alguém que parece ser, sim, o comandante deles. Esse comandante deles, ele vem gritando já de longe, enquanto todos estão correndo. Ei, o que está acontecendo aí? E eles estão vindo. Eles não vão demorar muito para chegar. Eles vão ter exatamente um turno para que eles cheguem. Só que, tanto você, Baron, quanto você, Tengo, veem que quando aquela voz soa, junto com um sinal de alerta que ecoa por todo o mercado, as pessoas começam a se dissipar, elas começam a se espalhar, enquanto que aquele homem gigante que estava no chão agora, ele começa a tentar se levantar. Eu não vou ser pego! Não aqui! Malditos! E nesse momento, ele vai tentar fazer um movimento para se levantar, exatamente. Ele vai jogar um D6
mais a habilidade dele. Um D6 menor que a habilidade dele, no caso. Um teste de habilidade. Ele tem habilidade 1. Ele consegue. Nossa. Ele consegue. Vocês veem ele se levantando e ainda mancando, ele já vai correndo pra um beco escuro que está bem mais ao lado. Baron e Tengo, vocês veem isso. O que vocês fazem? Ele tá ao alcance de uma corrida e pegar? Tu vai ter que rolar um teste de habilidade mais 2 pra tentar alcançar ele. Mas assim, se você passar, você consegue. Não tem sem bronca nenhuma. Eu vou tentar pegar ele. Então, rola o teu teste, então, pra mim. Habilidade mais 2. Isso ainda é considerado combate, Black? Ele virou de costas, velho. Isso ainda é combate. Só que ele tá tentando fugir. D6. Passei. Tu tem quanto de habilidade? 4? É 2 mais 2, e aí fica 4. Nossa, tem 4 de habilidade. Baron, tu vê ele correndo e aquelas crianças que estão atrás de ti, elas falam: Tio, não deixa ele fugir, senão ele vai vir atrás da gente de novo. Por favor, pega ele. E quando tu escuta isso, as tuas pernas, elas começam a queimar. A vontade de pegar aquele malfeitor, ela sobe. Ela vem subindo tanto das tuas pernas, vem queimando pelo teu peito. E tu começa a correr atrás dele numa disparada muito rápida. Muito mais rápida do que o teu tamanho diria que você conseguiria fazer. Garoto, corre. Quando você chega próximo dele, você pega ele pelo colarinho, joga ele no chão novamente, segura o braço mecânico dele, ele faz alguns movimentos. Me solta! Me solta! Silêncio, tratante. Você irá preso hoje. Me solte agora, maldito! Ele fica ali tentando, e nesse meio tempo, os policiais eles chegam. Ei, o que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu? Aquela pessoa que parece ser o comandante, que parece ser a pessoa responsável, né, pela guarda naquele perímetro, ele se aproxima e chega junto de você, Baron, perguntando, botando a mão no teu ombro. Demaciano, o que está acontecendo aqui? Esse sagaz monstro estava tentando matar aquelas crianças. O Tengo de longe, que ele não se mexeu, né? Ele abaixando a máscara, ele gritava assim: ele tentou roubar as criancinhas! Elas aqui, ó! Quando vocês apontam para as criancinhas, tipo, elas estão com a maçã assim na boca, sabe, olhando, aí elas escondem assim rapidinho. Foi! Ele tentou nos matar! Ele tentou pegar a nossa comida e o nosso dinheiro! Olha aqui o nosso dinheiro! Aí eles mostram as 5 moedinhas de cobre que eles têm. O Tengo dava de ombros assim, nem pagar eles deixaram. Eu entrei em combate com esse sujeito. Ele é extremamente forte e usa de substâncias ilícitas para aprimorar suas habilidades naturais. Claramente um degenerado. Zaun deveria tomar cuidado com a liberação dessas toxinas. Ele deve ser um titã Quintec. Essas coisas estão cada vez mais comuns por aqui, Demaciano. Você consegue segurá-lo? Eu levanto ele com ódio, assim, aqui pelas costas da camisa, eu levanto ele assim: venha comigo, monstro imbecil. Me solte, maldito! Ele vai tentar fazer um teste de... É habilidade? Não, ele vai fazer um teste de força pra ver se ele consegue se livrar. Ele tá bufado? Ele ainda tá bufado, é 3 a força dele. Passa não. Se ele passar, eu jogo contra ele. Isso. Cara, ele não passa. Ele tirou 5 no teste. Ele faz uma força, mas o Barão segura firme ele com muito mais força. Tu segura ele. Me solte, desgraçado! E aí quando tu escuta ele falar isso, tu vê um
um dardo entrando assim no pescoço dele e aquele colosso gigantesco ele começa a amolecer assim no teu braço, no teu grip, né, na tua lá no teu mata-leão, né, no braço dele. E tu não precisa mais fazer tanta força porque ele fica meio adormecido assim, sabe, meio molenga. E quando vocês olham pro lado, vocês veem uma outra pessoa com uma desses mosquetes, mas é um mosquete um pouquinho mais fino. E esse mosquete fino, ele dispara dardos. Aí vocês veem que aquela pessoa abaixa, ele também é um defensor. Aquela pessoa abaixa a arma dele e faz um sinal de cabeça pro comandante. E o comandante da guarda, ele vira pra ti, Baron, toca no teu ombro assim, tu é muito mais alto que ele, então ele meio que estica o braço dele assim. E eu vou mudar a música aqui agora. Quando ele solta, né? Quando eu vou soltando devagar o corpo do Titã Quintec, e eu me levanto, né? E conforme aquele cara, mano, ele é grandão, costa bem larga, assim, bem Garen Wannabe, como vocês bem sabem. Aham. Aquela armadura branca platinada, ela vai recolhendo, né? O corpo da armadura, ele faz um truc, 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 e aí sobe até o peito, e ela vira um símbolo demaciano no peito dele, e tudo que resta da armadura é uma espiral de platina no peito e um ombro, né? O ombro que o guarda toca. E toda a armadura se desfez, né? Ela é uma armadura mágica dele, né? Uhum. Só que é a hipocrisia, né? Que é um equipamento demaciano, né? Não é magia. É um equipamento demaciano. O guarda, né, o principal, né, o comandante, ele vê aquilo e ele vai assim, pô. Mas, tipo, ele se recompõe rapidinho, ele toca no teu ombro assim. Demaciano, muito obrigado. Você foi de muita ajuda aqui. Muito obrigado mesmo. Vocês podiam agora perceber o Tenko chegando de fininho, assim, por trás de todo mundo ali, enquanto dava uns 2 chutinhos, assim, no braço do Titã Quintec, olhando pra ele e falando: onde é que eu consigo essa paradinha que vocês usaram pra deixar ele assim? Aí tu vê, tipo, o Baron e os policiais, eles viram pra ti assim. Quem é você? Eu derrubei ele. Como assim você derrubou ele? Como assim eu não derrubei ele? Eu não me lembro de ter visto você na luta. Olha o joelho dele quebrado. Fui eu. E aí, nesse momento, eu percebo o ataque que foi causado. Foi que isso aconteceu. Segredo. Você não é um mágico. Não tem cara de mago. E a outra figura é alguém... É alguém diferente, assim? Ou todos eles são bem padrõezinhos, assim, de soldados? Não, ele tá com uma máscara, ainda. Eu perguntei pra figura que deu o tiro dele ali, sobre o veneninho que ela usou. Ah, tá. O dardo de tranquilizante, Isso. tá. É uma pessoa, tipo assim, é um dos guardas padrões, assim, sabe? Eles são bem comuns, assim, sabe? Todos eles têm uma máscara, porque, assim, você, Baron, sabe que quando vocês estão em Zaun, os guardas, né, os defensores que fazem a patrulha de Zaun, eles sempre usam essas máscaras, que é para eles não inalarem o ar intoxicado de Zaun. Porém, tu também sabe que eles só vestem essas máscaras quando eles estão muito mais a fundo em Zaun, né, no que a gente chama de vielas. Então, nesse momento, eles estão usando essas máscaras, então vocês não conseguem ver os rostos dessas pessoas. Porém, o que tá falando contigo, que é o cara responsável, né, por aquela guarda toda, pelos defensores daquele local, ele rapidamente ele aperta um botão na máscara dele e vocês veem aquela máscara fazer um... E aí uma espécie de ar comprimido, ele sai pela máscara e vocês conseguem ver, após ele remover a máscara, uma pessoa barbuda, barbuda. Vocês veem traços fortes, cabelos negros. Os olhos dele são olhos escuros, mas ainda assim vocês veem que são olhos que são penetrantes, sabe? Ele tem uns traços muito característicos
de uma outra região que vocês sabem, você principalmente, Tengo, sabe que é de Águas de Sentina. Esse guarda provavelmente ele é de lá, de Águas de Sentina. Ele vira para vocês dois, né, ele tira a mão do braço, do ombro do Baron, ele vai até o Tengo, estende a mão pro Tengo. Muito obrigado. Eu sou Emiliano Junster. E, tipo, é um nome muito estranho, sabe? Mas tu, Tengo, já escutou esse nome. Os Junster, eles são uma das famílias que tem o controle do comércio de crustáceos de Águas de Sentina. E tu não entende muito bem por que ele tá ali, vestido, né, com aquela roupa de defensor, né, de Piltover, mas ele tá ali com a mão estendida pra ti. Nesse momento, vendo aquele homem, quando se apresentava falando o nome dele, o Tengo achava estranho, porque ele lembrava das memórias de quando ele era criança, que ele já tinha sido perseguido por alguns vendedores por ter roubado os crustáceos e coisas assim, da mesma família do cara. E nisso ele virava um pouco a cabeça de lado, virava mais pro outro, e cumprimentava o Emiliano, enquanto falava: meio longe de casa, não, senhor Junster? Me chamo de Tengone. Prazer. Ah, bom, assim como o Demaciano, ele virava pro Baron, né? Assim como o Demaciano aqui, Piltover tem feito grandes avanços, grandes alianças com outros reinos, né? E, bem, eu sou, como você deve saber, né? Afinal, eu sou de Águas de Sentina. Então, eu vim aqui pra ser um dos policiais, um dos comandantes, já que a minha família tem um certo nome em Águas de Sentina. A gente consegue ter essa conexão muito forte, principalmente com as pessoas com as castas dos conselheiros, né? E Baron, tu escuta tudo isso e tipo, isso te traz uma lembrança de que em pouco tempo tu tinha que ir em algum lugar em específico. Era por isso que tu estavas andando por ali, fazendo a patrulha no mercado da fronteira. Porque partindo dali do mercado da fronteira, você teria que ir até um local específico que eles chamam de... Oh meu Deus, peraí, eu esqueci o nome agora. Um local específico lá, que é como se fosse um bar, eu não vou lembrar agora o nome, mas daqui a pouco eu lembro. É como se fosse um bar, e nesse bar tu teria que buscar alguma coisa. O Baron, ele se levanta ainda pensativo, né? Ele se organiza de ombros, né? Fazendo aqueles movimentos, né, de estralo. Ele tinha um belo gancho. Próxima vez eu tenho de me lembrar de trabalhar melhor o jogo de ombro. Como você se chama? Emiliano? Sim. Você é bem-vindo. Você deve saber como as coisas funcionam aqui, já que, segundo o nosso... esse rapaz, ele aponta pro Tengo. Você parece ser das mesmas terras que ele. Eu vim aqui em busca de um lugar, eu menciono um bar pra ele, né? Eu faço uma caixinha com as mãos. Estou com um pouco de pressa. No caminho, deixei o meu cavalo preso a um lugar. Espero que ele esteja seguro na parte alta da cidade. Pera, você é o Baron Denister? Isso. Eu sou o enviado de Demacia. Ah, ok. Não, eu estou falando isso porque... Bem, nós temos que... Eu tinha que achar você de alguma forma por aqui. Aconteceram algumas coisas, Sr. Denister. E aí ele vira pro Tengo e fala assim... Sr. Tengo, eu sei que eu, como guarda, né, como um dos defensores daqui da cidade de Piltover, Zaun, eu não deveria falar isso. Mas como você ajudou a derrotar este malfeitor,
Vocês veem que ele tá tentando ser o mais polite, sabe? O mais educado possível, assim. Vem, se você quiser também, claro. Não, fala logo, vamos lá, corta isso aí. Não, nós temos que ir em um local e eu preciso explicar algumas coisas pra vocês. E pessoas habilidosas, como você, provavelmente vão fazer do meu trabalho muito mais fácil. E é claro, render boas peças de ouro, se é que você me entende. Me parece um convite, Sr. Tengu. As peças de ouro me interessam. Bom, então vamos. Eu vou guiar vocês até o... Eu peço um segundo dele. Não, com certeza, pode fazer o que quiser. Eu vou até as crianças, né? E eu vou me ajoelhar gigantesco na frente delas e vou dizer assim: pequeninos, o trabalho enobrece o corpo. Quando pensarem em sentir fome novamente, trabalhem. Somente então vocês poderão ter o reconhecimento que merecem. E eu tiro uma moeda de ouro e entrego na mão de um deles. Usem com sabedoria. É muito valioso. Cara, quando tu entrega uma moeda de ouro pra elas, você vê o brilho nos olhos daquelas crianças. Elas ficam... Tio, isso é muito, tio, por quê? Para a felicidade daqueles que não têm nada ou nunca viram o gosto da boa vida, Demacia insiste que ajudemos uns aos outros. Gravem o meu nome, Baron, e levem adiante. Todas elas, são 3 crianças, né? Elas vão pra cima de ti, elas pulam assim. Só que tu é parrudo, sabe? Então elas meio que ficam com os braços abertos assim pra te abraçar e não conseguem. Mas elas ficam ali, sabe? Tentando te abraçar. E elas ficam falando: muito obrigado, tio, muito obrigado. O senhor é o nosso salvador. Eu vou ser igual o senhor quando crescer. Elas ficam falando assim, sabe? Certo, eu me despeço. Cuidem-se. Ele não amolará vocês mais. Enquanto o Baron tava fazendo isso, eu quero tentar tirar um dos cases verde daquele bicho pra pegar pra mim. Um dos quê? Aquelas bobinas verdes. Ah, tá. O dos êmbolos, tá. Dos êmbolos, isso. Deve ser um tranqueirão nas costas dele, velho. Não, é que tem os pequenininhos, tá ligado? Tem os grandes e tem os pequenininhos. Eu quero ver se eu consigo tirar um dos pequenininhos pra mim. Cara... Ok, tu chega até ali... Furtivamente. Pô, tu não vai conseguir ficar furtivo porque o Emiliano tá na tua cara, velho. Tu vai arrancar um negoção nas costas do cara, velho. Ah, calma. Quantas pessoas tem em volta de mim? Cara, assim, o Emiliano... Foda-se, eu vou ali e eu vou começar a me futrecar no cara apagado. Eu vou tirar a seringa dele e botar no bolso. O dardo, no caso, assim, o dardo, botar guardo o dardo pra mim e eu vou tentar tirar um dos negócios verdes. Olha só, isso aqui é interessante. Ok, tu tá vendo que o dardo tá no pescoço dele, assim, e aí tu tira o dardo. Quando tu tira o dardo, ele se treme, assim, mais um pouquinho, mas e não acorda. Eu dou um tapa nele. Um tapinha de leve, assim. Calma. Ok. Dá um tapinha e ele volta, assim, a dormir, tipo... E quando tu olha pros êmbolos, tu vê que é quase como se fosse uma armadura. Não é algo normal, não é algo simples, tá? Tu vê que esses êmbolos, eles têm conexão tanto com o braço mecânico dele, quanto com a máscara e principalmente com a parte de baixo da barriga dele aqui, que aparenta ser um cinto, mas tu também percebe que aquele líquido esverdeado, ele percorre ali por dentro, como se estivesse mexendo a todo momento. Quando tu tenta fazer uns movimentos ali, faz um teste de habilidade pra mim. Habilidade normal, tá? Sem bonificação. Tu tenta mexer aquilo, tu gira pra um lado, gira pro outro, tenta puxar aquilo, mas não sai. Tá muito bem preso. E aí o Emiliano, ele chega próximo de ti e fala assim: bom, se eu fosse você, eu não faria isso. O Tengu tirava as mãos assim. Ah, você tava vendo? Desculpa. Explode? Na realidade, essa é uma variação da cintila. É uma substância neurotóxica que aumenta as habilidades físicas das pessoas que as utilizam.
Só que essa variação, a cintila geralmente é roxa. Essa é verde. Então, essa daí, ela é muito mais... Não que ela seja muito mais pura, mas ela é muito mais danosa ao corpo de quem as usa. Por isso que ele é esse monstro assim. Exato, exato. Por isso que ele tem esse tamanho gigantesco. E é por isso também que ele precisa estar a todo momento com essa máscara. Porque sem essa máscara, a cintila vai corroer o corpo dele. Eu tenho que ele coçava a cabeça, só dava de ombros assim e... Tá, tudo bem, tudo bem. Onde é que temos que ir? Bom, nesse meio tempo, vocês veem o Baron voltando de lado das crianças, as crianças dando tchauzinho assim pra eles. Baron, a mesma coisa que aconteceu com o Tengo, como foi muito de boa fé essa tua caridade, eu não vou pedir que você tire a sua moeda de ouro. O cara já é rico. Não, mas é uma moeda de ouro, tá ligado? Então, assim, mas é só porque essa é a sessão 0, tá? Gigante. Gigante. Então, o Baron, ele vinha voltando. E, juntamente com os outros defensores, vocês se agrupavam em uma espécie de rodinha, assim, pra conversarem. O Emiliano, ele olhava pros outros defensores e fazia um sinal de cabeça, assim, positivamente. E vocês viam esses policiais, eles se dispersarem. Uns iam mais a fundo no mercado, outros ficavam por ali fazendo a patrulha, mas alguns eles voltavam por uma espécie de elevador gigantesco que subia e levava à parte mais alta, que era justamente a parte de Piltover, né? A entrada de Piltover que vem antes da ponte, que é uma ponte que ela se abre quando os barcos precisam passar por debaixo dela. E eles se dispersavam, e naquele momento tinham só vocês três agora. Tengo, Emiliano e o Baron. Ele virava pra vocês e falava: bom, vamos indo. Nós temos algumas coisas pra discutirmos. E ele começava a seguir. Ele começava indo. E agora, vocês me dizem, vocês vão atrás? Vocês vão ficar aí? Ele vai a pé, normal, a gente vai caminhar normal. Vocês estão caminhando de uma forma... É como se vocês entendem que não é muito longe. Entendeu? Pela forma de como ele está indo. Ok, eu caminhando já, né, depois de sair com um dos braços esquerdos como se fosse ovacionado, né, pela cena, ele se aproxima do Emiliano e diz assim: defensor, você tem um contratante? Ou estamos fazendo algo... Espere, não me diga que isso é algo desonesto. Não, claro que não. Isso é algo desonesto? Claro que não. Ah. Olha pra mim. Isso não é algo desonesto. Eu nunca faria algo desonesto. Nós temos um contratante. Na realidade... Vamos indo. Eu falo pra vocês tudo quando nós chegarmos no local. Correto. E vocês veem ele indo. Tipo, ele não vai falar ali porque tem muita gente. Vocês entendem isso. Que tem que ser um conteúdo. Tem que ser uma conversa mais. Né, focada, mais tranquila. Eu vou seguir ele tranquilamente, em Eu silêncio. vou seguindo o Baron atrás dele. Vocês seguem juntos. Não demora muito pra vocês chegarem num bar. E logo na entrada, vocês veem o nome do bar. Tá escrito Zaun Hard. Zaun Hard. H-A-R-D. Ok. E aí, vocês adentram no bar. E esse bar, ele tem uma... Assim, vocês veem nesse bar algumas cadeiras. Tem um balcão. E no balcão, vocês veem um senhorzinho que ele está limpando um copo, né? Só que assim, o bar, ele tá muito
não é destruído, mas ele tá muito sujo. Vocês veem alguns copos de bebida pelo chão. Em algumas mesas vocês veem outros copos derramados, assim como garrafas de bebida pelo chão. O balcão tá muito sujo. Tem algumas pichações, inclusive, no balcão, né? Os bancos, eles estão um pouco esfarrapados, assim. Mas ao fundo, vocês veem uma cortina. Este senhor, de cabelos brancos, quando ele vê vocês entrando, ele para de limpar o copo e ele cruza os braços falando assim: ora, se não é o senhor Janister que está aqui, o que foi que o senhor Janister? Voltou de forma tão rápida? Bom, eu trouxe ajuda. Você sabe, aquela pessoa... ela me incumbiu de trazer o Sr. Baron e trazer mais alguém, mais algumas pessoas que pudessem ser útil pra gente. Aí vocês veem que ele dá uma coçadinha assim na barba. E aí esse velhinho, ele fala: muito bom, muito bom. Então os senhores vão usar a cabine de sempre? Sim, exatamente. Nós vamos ir pra cabine de sempre. Oh, muito bem, muito bem. Aí dá 2 palminhas assim. E aí, rapidamente, aquela cortina que tá atrás, ela se abre. E vocês veem 2 pessoas. Na realidade, não são pessoas. São máquinas. São construtos. Elas abrem aquilo, né, uma de um lado e outra do outro, para dar passagem para vocês para dentro daquele local. Senhor Denister e Senhor Tengu, assim que nós adentrarmos, eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Mas por enquanto, apenas me sigam. E ele segue para dentro. Vocês vão seguir ele? Eu entro Vai entrar? meio de lado assim, né? O Tengo falava enquanto o Baron ia entrando sem pestanejar. Ele vai entrar aqui sem mais nem menos? É isso aqui que as pessoas fazem aqui, velho? Aí ele seguia. Em Noxus, algumas coisas assim são tidas como festa. Eles chamam de algazarra. Vocês entram, então, e lá dentro vocês veem um clima um pouco mais limpo. Na realidade, tá tudo muito mais limpo. Lá dentro, vocês veem um grande sofá vermelho que pega de uma parede à outra. Mais acima, vocês veem uma janela circular que ela tá aberta e de fora, né, do lado de fora para dentro, vocês veem algumas luzes piscando, bem típico de Zal. Alguns canos de ferro passam por cima dessa janela e eles meio que... O quarto em si, ele é quadrado, né? Só que ele é bem amplo. E na parte de cima da parede, ao longo de todo o quarto, esses canos de ferro, eles estão presentes. Vocês veem que alguns canos, inclusive, eles pingam uma água, né? Só que é uma água normal, pelo que vocês conseguem identificar naquele momento. Existe uma mesa de centro retangular, bem larga, e 6 cadeiras. São 6 cadeiras, assim, que estão dispostas nessa mesa. E mais do lado, assim, vocês veem o que a gente chama de adega, né? Que é um conjunto... É um suporte de madeira com vários barris de bebida alcoólica dentro desse suporte de madeira. Esses barris, eles estão deitados, então é muito fácil alguém chegar lá, abrir o barril, tirar a bebida e tapar o barril e beber. O Emiliano, ele senta numa das cadeiras que estão dispostas na mesa do centro. Bom, por favor, sentem-se. Quando ele fala isso, os construtos que estão atrás de vocês, eles fecham a cortina
e uma luz muito forte se acende, mas não uma luz que ofusca vocês, e sim uma luz que ilumina todo o local. Me parece que vocês estavam realmente esperando que isso acontecesse, não é? Ou eu estou enganado? Bom, como eu disse pra você, senhor Danister, nós temos aqui algumas situações que estão acontecendo em Zaun, que estão fugindo ao nosso controle. É por isso que eu sabia que você viria até aqui. Me foi informado. E eu tinha que achá-lo de alguma forma. Talvez o destino me levou até você. Ou talvez tenha sido apenas sorte. Como queira. Mas o fato é que agora eu posso falar tranquilamente sobre o que está acontecendo. E eu pedirei aos senhores que mantenham discrição sobre o que eu falarei agora. Se isso sair para o povo, pode ser que uma nova guerra entre Zaun e Piltover comece. Vocês veem que ele tá falando sério agora. Ele tá falando de uma forma que vocês sabem que é um assunto de extrema importância. Então, naquele momento, o Tengu sentou também? Ou não? Tá de pé? Sim. O Tengu, ele ficou um pouco incomodado com as luzes acendendo no local. Porém, logo depois que o tom começou a ficar mais sério, ele soltava um suspiro, pensando que só queria viajar pelos países, mas isso parecia muito interessante. E com isso ele puxava a cadeira e se sentava ali, cruzando as pernas. Ok. Então, vocês dois estão sentados na frente dele. E aí vocês ficam esperando ele falar. E ele começa a falar. Senhor Danister e senhor Tengu. Atualmente, aqui em Zaun, como vocês puderam ver, o consumo de Scintilla está muito mais elevado. As pessoas estão usando a Scintilla como se fosse uma forma de fugir da realidade delas. Dessa realidade que, bem, vocês puderam ver com os próprios olhos. E, bem, Piltover estará a par disso, desta situação. Desde que há alguns anos o prédio do conselho foi destruído, nós estamos lutando contra um inimigo invisível, que não tem cara, que não tem forma. A única coisa que nós sabemos é que este inimigo utiliza esta sentina intoxicante para fazer aqueles colossos que vocês viram mais cedo. Bem, eu posso dizer agora que o meu contratante, assim como o contratante do Sr. Danister, é o senhor. Vocês veem que ele fica um pouco incomodado, mas ele fala mesmo assim. É o Sr. Victor. O Sr. Victor, ele, mesmo tendo a ideia da gloriosa evolução, ele ainda assim faz parte de uma das mentes mais brilhantes de Piltover. E mesmo ele não estando mais no conselho, junto com o Sr. Jace, que é o atual chefe de conselho, ele ainda faz parte do conselho. Só que pelas sombras. Ele mantém Jace informado sobre as coisas que acontecem em Zaun. E recentemente ele descobriu sobre esta utilização de Scintilla. Vocês bem devem saber que o Sr. Victor, ele não... Vocês veem ele tentando achar as palavras.
Bom, ele não gosta da utilização de Scintila como forma de aprimoramento corporal. Para ele, a evolução gloriosa, ou gloriosa evolução, se trata de substituir partes orgânicas por partes mecânicas. E a Scintila vai completamente contra isso, já que a Scintila aumenta a capacidade orgânica, física de uma pessoa. O Sr. Jace Tales, ele ficou a par dessas situações. E por conta disso, ele começou a fazer aliados por toda a Runeterra. Vocês não são os únicos. É claro, e eu estou levando em consideração que o Sr. Tengu já aceitou o trabalho. Mas após essa explicação toda, o Sr. Tengu, você tem livre opção de ir ou nos ajudar. Como o Sr. Danister sabe, nós estamos recrutando os melhores guerreiros de cada nação. Teremos ainda Ionianos, teremos ainda Noxianos. O meu personagem, ele tem um. Ele se. Sentado, né? Ele dá um leve suspiro assim. Merda. Uma pergunta em off, mestre. Usar habilidade em cenas assim gasta mana? Claro que não. Na hora que ele falava Ionianos, vocês podiam ver que o Tengu ainda tava com os braços cruzados, né? E nesse momento, sentado numa outra cadeira, vocês podiam ver uma sombra. Igual a ele. Tu vê o Emiliano, ele olha assim pra sombra, tipo, sentada numa outra cadeira, e ele fica... Ok, o que é isso? As artes das sombras, eu vou dizer pra ele. Isso é uma técnica noxiana. Originalmente ela não pertence a Nox. Alguns soldados utilizam em campo de batalha. Consiste em controlar o corpo com uma técnica mística, mágica. É uma azaração de combate, onde os seus membros criam cópias de si, feitas completamente de sombra. Eu imaginei que houvessem poucos mestres da sombra já vivos. Talvez eu seja o último. Um amigo meu, eu diria, um ídolo pra mim, o símbolo de Demacia, falou que conheceu uma figura capaz de usar. Mas ele nunca o viu pessoalmente. São apenas mitos. Talvez Tengu seja um dos poucos que sabem sobre essa arte. É uma heresia. Tu vê que o Baron, ele vira de rosto sim. Eu tinha plena noção de que estava me envolvendo com magos. Mas estou aqui por um dever sagrado. E tentarei ser... Qual é aquele termo que a gente fala que... Acho que é imparcial, né? Acho que é imparcial. Isso. Tentarei ser o mais imparcial possível em relação a habilidades mágicas usadas em combate. Já que estamos em um objetivo em comum. Vocês veem o Emiliano, ele leva as mãos até a barba, ele faz assim umas carícias na própria barba, mas é como se ele estivesse pensando mesmo. E aí ele fala consigo mesmo, assim, mas aí ele fala um pouquinho alto, olhando pro nada, assim. Bom, então parece que poderemos ter alguma chance. Mas aí ele rapidamente sacode a cabeça assim e vira de novo pro Tengu. Bom, Sr. Tengu, suas habilidades são notáveis e eu ficaria extremamente contente de tê-lo em nossa equipe. Afinal, como o próprio Sr. Danister disse, nós temos que ser imparciais. Afinal, é um objetivo maior. Vocês podiam notar que a sombra, tipo, ela sumia no ar, assim, lentamente, enquanto o Tengu voltava a falar, assim, com um tom calmo ainda. Eu já lhe farei que eu estava aqui pela grana. Me paguem bem. E eu irei fazer a minha missão. Já que eu tive que parar minhas férias para vir aqui, não acho nada mais justo. Vocês veem ele dando uma gargalhada assim, sabe?
Águas de Sentina não saem de dentro de nós, não é mesmo, senhor Tengo? Metade da minha vida em Sentina e metade em Ionia. É algo diferenciado. Nós sabemos como pode ser a vida em Águas de Sentina, não é mesmo? Mas enfim, a situação é que nós teremos outras pessoas, Noxianos, nós teremos Ionianos, nós teremos inclusive Yordles. Yordles? Não vi o Yordle ainda. Eles são pequenininhos, certo? Sim, você pode encontrá-los inclusive aqui em Zaun, existem vários andando por aí. Nunca falei com ele. Deve ser. Deve. Eu. Esqueça, deixa. Respira, pense grandão. Pense grandão. Isso não me parece algo comum. Imagine conviver com esses seres pequeninos. Eu pensei que isso fosse algo que você contava às crianças. Enfim. Bom, eu posso dizer que eles são extremamente habilidosos e perspicazes. São muito inteligentes e são de muita utilidade. Pode-se dizer que alguns deles são meio bobos, mas a maioria tem habilidades que são incríveis, Sr. Danister. Se tivermos algum em nosso grupo, o Baron aí pode jogá-lo no inimigo. Exatamente! Exatamente! Vocês veem a gargalhada dele. E assim, apesar do clima tenso, vocês veem que ele tá tentando fazer com que as coisas fiquem um pouco mais normais. E aí ele vira de novo pra vocês dois e fala assim: como eu estava dizendo, o Sr. Victor, ele atualmente não está na cidade de Zaun. Ele está fazendo uma... Como é que eu posso dizer? Ele está fazendo um reconhecimento de campo em outras áreas afastadas. Áreas que recentemente voltaram à vida, se é que vocês me entendem. Quando ele fala isso, na realidade, joguem um teste de habilidade pra mim. Dessa vez sem os buffs e tudo, tá? Só a habilidade. Caraca, mano, o Tengo tá... Não tenho, não. Eu tirei 5. Ok. Tengo, tu sabe que quando ele fala áreas que voltaram à vida recentemente, ele tá falando de Shurima, ele tá falando de Stal e principalmente ele tá falando de Targon. Do que ele falava, aquilo podia escutar o assovio dele, assim. Opa. Tu sabe que Targon, por muito tempo, foi um local onde a neutralidade dominava. Os targoneses, eles não estavam interessados nos assuntos de reinados, como Demacia, Freljord, Noxus, até mesmo a próprio Águas de Sentina, né? Mas de uns tempos pra cá, as coisas começaram a mudar. Alguns aspectos começaram a tomar lado dentro dessa grande... como é que eu posso dizer? Dentro desse grande plano, né, de reinos. Você não sabe especificamente quais foram os aspectos que tomaram esses lados e nem quais são esses lados. Mas eu sei que eles estão. Isso, você sabe que eles estão, e por conta da sua peregrinação ao redor do mundo, né? Não que você tenha andado muito, mas você andou por lugares onde as informações haviam chegado, e você, por ser um assassino das sombras, você tem essa percepção maior. Você sabe dizer que algumas nações, elas já estão, inclusive, querendo dominar outras nações por terem esses aspectos. Então é justamente isso que o Victor tá indo atrás. É como se cada aspecto estivesse escolhendo uma nação e virando uma arma de guerra para essa nação umas contra as outras. Exatamente. É bem aquele lance do Jinchuriki. Exatamente. Cada um tem uma arma forte. Vocês podiam ver o
O Tengo, que tava com as pernas cruzadas, ele descruzava, ficando, se inclinando pra frente, colocando o ombro na mesa, e ele falava com um tom mais sério. Se isso for verdade, então não é só aqui que vai ocorrer uma guerra, não é certo? Os aspectos estão se movimentando. Os aspectos, Os aspectos. eu deixei algo passar. Os aspectos de Targon, no Monte Targon. O Monte Targon ainda existe? Existe. E. Bom, o senhor Tengo já pegou, mas eu irei explicar pra você, senhor Dempster. Atualmente, os aspectos de Targon, eles começaram a tomar lados dentre os reinados, dentre as nações. E bom, eu não sei se você sabe, mas tanto Demacia, quanto Noxus, quanto Freyord já têm os seus próprios aspectos. O Baron, ele fica um pouco surpreso, né? Ele abre os olhos e diminui as sobrancelhas naquela expressão aberta de surpresa. E ele desconfia, né? Em mente ele fala assim, por que eu não fui avisado? E aí ele diz assim, internamente, não, você serve a pátria e esqueça disso. Você é um soldado. Isso foi tudo em pensamento, né? Sim. Ok. Ele continua então, ele fala: essas 3 nações, elas já têm os seus aspectos. Cada aspecto escolheu uma nação. Nós aqui de Piltover não sabemos quais são esses aspectos que cada uma dessas nações possui. Eu esperava que você soubesse, Sr. Dempster, mas pela sua expressão, eu creio que algumas informações ainda são top secret, né? Ainda são extremamente secretas dentro das castas mais altas de Demacia. Um soldado sempre é um soldado em Demacia. Sim, eu entendo. Bom, o fato é que Zaun soube disso. E pelas... Ai, que Deus tenha piedade de nós. Mas os Zaunitas, principalmente alguns barões da química em específico, estão tentando criar um aspecto, um ser de força imensa, poderosa o suficiente para bater de frente contra os aspectos de outras nações. E eles estão utilizando a cintila, essa cintila intoxicante, como uma forma de tentar entender como o corpo humano sobreviveria a tais experimentos grotescos. E é por isso que eu disse que se nós deixarmos isso continuar, nós teremos uma guerra entre Zaun e Piltover. Se os barões da química conseguirem o que eles querem, Piltover sucumbirá, assim como todas as outras nações que não possuem os seus aspectos. E aí ele vira pro Tengo e fala: inclusive Águas de Sentina. Eu não sei o quanto vocês têm de moedas, mas enfrentar pseudos... tudo bem. Isso vai ser muito complicado. Ainda bem que temos um garotão grande pra ficar na frente. Percebe que o Baron, ele tá, tipo, extremamente chocado, assim. Tipo, ele tá olhando, assim, pro chão, pensando assim, por que eu não fui avisado? Porque, sabe, o que eu não poderia saber de tão importante? E aí ele tá tendo uma crise existencial ali, mas ele balança a cabeça em negativo e ele diz: por Demacia. Joga um teste de resistência pra mim. Mais um, tá? Tirei 5, deixa eu ver se fica. Eu acho que não, eu acho que a minha resistência ela é alta, mas não é tanto. Não, tenho não. Ok. Quando tu fala por Demacia, a tua mente, ela foca naquilo que tu tem que fazer. Você foi mandado ali por um motivo. Talvez o teu superior, o teu patrono, que é a própria Demacia,
eles não queriam que você soubesse de algumas coisas. Justamente porque a sua cabeça ia ficar muito voltada para Demacia e você não conseguiria desempenhar o seu trabalho da maneira que ele teria que ser feito. E tu tem consciência disso. Quando tu fala por Demacia, tu sente o brasão de Demacia do teu peito brilhar um pouquinho. Tu sente um brilho e ele rapidamente se apaga. Aí volta a ser o que era antes. Replicar o poder de um aspecto. É insano, eles estão criando um ser Divino. e pensar que existem outros. Enfrentar pseudos aspectos. O quão longe você acha que eles já estão nessa pesquisa? Bom, como vocês puderam ver, a pesquisa está ocorrendo em cobaias humanas. Como vocês puderam ver com aquele Titã Quintec. Aquele não é o único. Existem vários outros. Outros, inclusive, muito mais perigosos do que aquele que vocês enfrentaram. Pelo fato de vocês, assim, não menosprezando vocês, obviamente, mas pelo fato de vocês conseguirem lidar com aquele Titã Quintec, a gente já consegue ter uma certa ideia da onde que a pesquisa deles está. Não está tão avançada assim. Mas o fato de existir uma pesquisa a qual pesquisa a ideia de criar um ser divino artificial já é amedrontadora o suficiente. Vocês não concordam? Mesmo nós lidando com essa situação, destruindo a pesquisa toda, não vai mudar o fato dos outros aspectos. Bom, como o próprio Sr. Jace Tales disse numa reunião secreta que aconteceu com todos os chefes de guarda dos defensores, vamos lidar com um problema de cada vez. Piltover é um importante centro comercial. Se Piltover cair, todas as outras nações não terão os seus suprimentos, se é que a gente pode chamar assim. Logo, essas nações começarão a utilizar de seus aspectos para dominar outras áreas, para que assim possam ter esses suprimentos. Você entende? É por isso que Piltover não pode cair. Nós temos que continuar a existir pelo bem do futuro de Runeterra. E com relação ao dinheiro, não se preocupe. Eu tenho certeza que o Conselho vai pagar muito bem pelos seus serviços, Sr. Tengu. Assim como... E ele vira pro Baron. Assim como para você, Sr. Danister. Todos serão muito bem pagos. O Barão, ele imagina um pódio em Demacia, né? Quando a gente joga o jogo Legends of Runeterra, tem um pódio dos 3 melhores soldados. Normalmente a Fiora tá por lá, tá ligado? Uhum. O Barão, ele se imagina no primeiro lugar. Eu posso ganhar a parte dele em ouro? Fique à vontade, Sr. Tengu. Eu não usaria o ouro por nada. Eu trabalho por um sonho. Meu coração vive em função da luta. É o que eu imaginei. Bom, o ouro será pago para cada um de vocês. Depois, obviamente, vocês podem fazer trocas entre vocês, afinal, o dinheiro já vai ser de vocês. Porém, o fato é que, agora, neste momento, eu preciso. E vocês veem que ele bota os 2 cotovelos assim em cima da mesa e ele leva a mão até a frente, assim, mais ou menos tapando a boca. E ele dá uma profunda suspirada. Ele respira fundo. E aí ele volta a olhar pra vocês. Eu preciso da ajuda dos senhores. Eu sei que eu posso contar
com Demacia. Eu sei que eu posso contar com o Sr. Danister. Mas você, Sr. Tengu, eu não posso dizer quanto de ouro o conselho vai lhe pagar. Mas uma coisa é certa. Menos que 100 peças de ouro não vai ser. Com toda certeza. E cara, quando tu escuta 100 peças de ouro, Deve ser mais ou menos um bairro em Água de Sentina inteiro, assim. meu irmão, é muita grana. muita grana. É muita grana. Pô, é muito dinheiro. É muita grana. O Tengo que tava, tipo, apagado em cima da mesa, ele sentava pra trás, assim, tipo, encostando as costas inteiras na cadeira. Eu imagino que esse... como é que eu posso falar? É um bairro é uma casa num bairro nobre de Piltover. É isso. É isso. Eu imagino que se não tivermos que enfrentar nenhum aspecto totalmente artificial, isso deve ser o razoável. Então, 200 moedas. 250, talvez? Uma parte do... Será seu a minha parte? Eu não me importo. Justo. Bom, então, estamos conversados, senhores. Podem ficar tranquilos que assim que tivermos a nossa equipe toda completa, eu irei. Nós ficaremos responsáveis por reunir os outros? Ou vocês cuidarão da reunião? Não, os outros já estão sendo reunidos. Você pode ficar tranquilo. Como eu disse pra vocês, o Sr. Victor, ele está fazendo esse reconhecimento de campo. E de lá, da onde ele está, ele indica alguns guerreiros aptos, habilidosos o suficiente para se juntarem à nossa causa. Então o senhor pode ficar tranquilo. Eu sei que você tem algumas coisas que lhe perturbam, Sr. Danister. Principalmente com relação à senhorita... Percebe que ele franze o rosto e se esconde um pouco. Rolou algo aqui? Interessante isso. Bom, são situações pessoais, eu creio, certo, Sr. Danister? Possivelmente você chegará a conhecê-la, Tengo, mas você irá se arrepender de tê-la conhecido. É a pior pessoa que eu já tive o desprazer de viver. E infelizmente, ela é minha noiva. Parece ser uma pessoa amável. Cara, quando tu fala que ela parece ser uma pessoa amável, tu vê, tipo, uma gotinha assim caindo da testa do Emiliano, sabe? Bom, enfim, vocês... Ele tenta mudar de assunto assim, sabe? Vocês podem ir. Eu vou entrar em contato com vocês. Na realidade, esperem um pouco. E aí ele pega uma espécie de cubo pequeno, um pra cada. Ele pega 2 cubos, ele coloca na frente de vocês assim, na mesa. É um cubo que ele é todo... É o cubo do LoL, tá? É aquele cubo lá dos espólios. Tá? Só que ele é um cubo assim menorzinho, que ele cabe na palma da tua mão. Sim. Ele entrega pra vocês e aí fala assim: este cubo aqui, ele vai funcionar como o nosso comunicador. Assim que eu tiver a equipe reunida, ele vai brilhar. A única coisa que vocês precisam fazer é abri-lo. Quando vocês abrirem, ele vai teleportar vocês direto pro local aonde nós vamos nos encontrar. Somente isso. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Certo. Estamos resolvidos. Bem prático isso, não? Meu querido, nós chamamos isso de Cubo Hextech. É uma tecnologia maravilhosa. Se ele falasse magia agora, eu ia ficar louco. Não, é uma tecnologia. Se bem que, na realidade, joga um teste de habilidade aí. Joga um teste de habilidade aí, vai. Eu vou jogar aqui. Tirei 1. Habilidade... ok, nem precisa, ok. Quando tu escuta ele falar Hextech, tu lembra que dos conceitos de Hextech é controlar a magia por meio da tecnologia. Essa é a mesma ideia que os portais Hextech têm
essa é a mesma ideia que as armas Hextech têm. E, claramente, essa é a mesma ideia que o cubo Hextech tem. É isso que tu lembra. O Baron, ele encara o cubo bastante... Sabe, ele fica com uma cara de desgostoso. E ele diz... É realmente necessário que eu use esse artefato? Bom, eu posso enviar uma carta, mas eu não sei onde o senhor está hospedado nesse momento, então eu creio que seria até melhor para o senhor se o senhor conseguisse utilizá-lo, porque tornaria as coisas muito mais rápidas, entende? É só uma pessoa por cubo? Sim, é uma pessoa por cubo. Infelizmente, o tamanho desses cubos, ele não pode transportar mais de uma. Regra não, vai ter que se virar. Vou fingir que isso não... Eu não consigo, é demais. Mas tudo bem. Vou me esforçar, prometo. E aí ele olha pro cubo assim e guarda o cubo consigo. Nesse momento, o Baron podia sentir que tinha uma sombra dando, tipo, 2 tapinhas no ombro dele, assim, tipo, tá tudo bem. Que horror. Eu treinei tanto. E agora sou obrigado a usar essas coisas. Bom, senhor Dennistel, se o senhor me permite, o senhor acaba se acostumando. Pode ter certeza disso. E aí dá 2 tapinhas assim no peitoral dele. Quando ele dá esses 2 tapinhas no peitoral, vocês veem que... Vocês veem não, vocês escutam um som de metal, sabe? Uhum. Enfim, é isso. Nós finalizamos nossa conversa por aqui. Eu peço aos senhores que, por favor, não falem nada do que foi dito aqui hoje para qualquer pessoa que vocês conheçam. Em breve nós entraremos em contato e começaremos as nossas andanças por Zaun para podermos encontrar e acabar com essa tecnologia Quintec que pode destruir o mundo. Certo. Posso contar com a ajuda de vocês? Você sabe que a minha palavra é única. Eu fui contratado pela missão. Então, tenha em mente que sou extremamente leal ao dever. Eu ficarei em Piltover, por enquanto. Certo. Então, daqui a alguns dias, talvez uma semana ou 2, eu entre em contato com vocês. Até lá, eu peço que, por favor, continuem explorando Zaun para terem um pouco mais de conhecimento sobre as ruas. Não é fácil alguém de fora gravar como funcionam as ruas daqui. E eu digo isso por experiência própria. Faz bastante sentido. Bom, sem mais delongas, aí ele batia assim na mesa e enquanto levantava... Vamos indo. Eu ainda tenho mais algumas coisas que tenho que fazer. E eu tenho certeza que vocês também têm mais alguma coisa que precisam fazer. Aí ele dá 2 toquezinhos assim na mesa, sabe? Que é uma mesa de madeira. Quando vocês veem esses 2 toquezinhos, tipo, ele ressoa pelo ambiente. E aqueles mesmos construtos que abriram a cortina pra vocês, eles abrem a cortina agora pelo lado de fora pra vocês saírem novamente. E ele é o primeiro que sai. Bom, eu estou indo. Eu acompanho ele logo atrás. Estaremos aguardando pela próxima reunião. Certo, e aí ele estende a mão pra ti, Baron. Eu dou um forte cumprimento na mão dele. Se houver algo em que eu possa ajudar, fale. Ele sacode assim a tua mão forte. Muito obrigado pela sua ajuda, Sr. Baron. Eu posso lhe chamar de Baron? Fique à vontade. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela ajuda, Baron. Nos vemos em breve. Sr. Tengo, ele estende a mão pra ti dar um aperto de mão, Tengo. O Tengo cumprimentava ele ali e falava: nos vemos em breve. Certo. E ele começava a sair. E aí ele dava um sinal de positivo pro senhorzinho.
Oh, mas já terminaram a conversa? Foi tão rápido. Por que vocês não ficam para tomar um pouco de absinto? Que terror. Tá na conta daquele cara? Ah, está na minha conta. Fiquem à vontade. Uma dose, por favor. Muito bem, muito bem. Aí tu vê ele virando, aí ele pega um copinho de dose assim, e aí ele pega uma garrafa com um líquido verde, e aí dentro dessa garrafa tu pode ver um olho. Sabe, tipo, um olho orgânico, obviamente, né? Com a pupila de felino, sabe aquela pupila em forma de fenda? E aí ele dá uma sacudida naquilo assim, aí tu vê o olho virando de um lado pro outro assim, procurando alguma coisa. E aí ele só faz remover a rolha fazendo um... E aí ele derrama ali no copo assim, pá. E ele bota no balcão e afasta e chega pra próximo de você. Está aqui a sua dose, senhor. Você que fez isso aqui? Sim. Na realidade, nós compramos isso. É do bar. Aí ele te mostra o bar e tem, assim, atrás dele, tem várias prateleiras com várias garrafas de bebida e, tipo, uma mais estranha do que a outra, sabe? Numa tu vê uma cabeça de cobra, em outra tu vê uma pata de coelho dentro, assim, sabe? Com cores variadas. Sabe? Ele fazia pegando o copo, olhando pra ele, olhando pras coisas no fundo. Dava de ombros, dava um golão. Tu dava um golão, ok. Quando tu dava o golão, tu sentia aquilo rasgando a tua garganta, assim, chegando no teu estômago, assim, e remexia por dentro da tua barriga, assim. Mas, tipo, tu ficava de boa, assim, sabe? Nada acontecia, a não ser a queimação. Que rapidamente passava. Era só a queimação do álcool puro mesmo, assim, sabe? Um negócio meio estranho, assim. Tinha um gosto meio de ferro, meio de cobre, assim, sabe? Baron? Olá. Uma dose pro Granel aqui também, falar. Muito bem, muito bem. E aí, tipo... Você vai tomar isso? Tome isso em nome de nossa luta hoje, Baron. Certamente, eu vou tomar um gole então. Me dê licença. Assim que tu sentava no barzinho, tu via ele pegando a mesma garrafa, ele sacudia, o olho virava de um lado pra outro, né, procurando alguma coisa, ele colocava a dose no copo e empurrava pra ti. Muito bem, então estamos todos festejando o grande combate que aconteceu hoje, não é verdade, senhores? O Barão, ele olha o copo alguns segundos e ele pensa na possibilidade dele se encontrar com a Vivian novamente e quando ele fica ouvindo uma gargalhada maligna dela assim na cabeça dele, dela em cima de uma torre, isso tudo na cabeça dele, né? E ele embaixo assim pegando chuva e ele toma um golão forte e bate assim. Com certeza. Muito bem, muito bem. Então, vocês podem ficar à vontade. Hoje nós temos aí muito mais coisas pra fazer. Eu, inclusive, sugiro que vocês fiquem para o evento que vai ter. E ele começava a falar, sabe, um monte de coisa que ia ter ali naquele perímetro do mercado da... Ai, meu Deus, do mercado da fronteira, né? Vários eventos que iam ter, eventos de dança e tudo. Coisa de... queda de braço, competição de queda de braço, essas coisas assim, sabe? E vocês ficavam ali por mais um tempo. E, como essa é a nossa sessão 0, nós vamos terminá-la por aqui. Senhores, muito obrigado por vocês jogarem comigo. Aqueles que estão ouvindo, muito obrigado pela presença até agora. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E não se esqueçam que nós vamos ter muito mais sessões dentro do nosso mundo de Runeterra, na nossa campanha de contos arcanos de Runeterra. Vocês, inclusive, podem achar essa gravação nos canais do... Qual é o nome do canal mesmo, Emi?
A nossa zona vai ser postada todos esses voids, né, das sessões no canal da Main Comics. Isso, Main Comics. Tanto da Main Comics quanto do O Mestre Black vão estar lá. Nós temos uma parceria aí, tá bom? Então vai ser postado primeiro na Main Comics, depois, posteriormente, a gente vai postar lá no O Mestre Black. Então fiquem à vontade para vocês irem lá e seguir, compartilhar com os amigos de vocês. Muito obrigado novamente. Nós vamos terminando a nossa sessão 0 por aqui com o nosso querido Baron e com o nosso querido Tengu. Uma palavrinha final aí. Lembre-se, senhores, por Demacia. Roubem crianças, não é feio. Mentira, é feio sim, não roubem. Para com isso, cara. Eu sou o Black. Muito obrigado novamente. Nós vamos terminando por aqui. Boa noite a todos e tchau.